Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração e principalmente que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, preocupante, estreamos aí com o pé esquerdo no Campeonato Brasileiro da Série B e falar uma coisa para vocês. Agora o Vasco da Gama tem 2 jogos fora de casa. A gente vai falar muito aqui também sobre a situação de reforços e o Zé Ricardo. Você que não é inscrito aqui no nosso canal, eu peço a você para se inscrever, principalmente o senhor e a senhora que está descontente com o atual momento, o qual o Vasco da Gama vivencia. Nos ajude a ter voz ativa contra essa diretoria que faz tanto mal ao Vasco. Deixe o seu like ou o seu dislike para avaliar o nosso conteúdo e ativem o sininho. Meus amigos, ontem 19 mil torcedores gritando, ovacionando o Vasco da Gama. E nem assim o Vasco da Gama conseguiu vencer o Vila Nova. O Vasco pouco rendeu. No primeiro tempo, as melhores chances que o Vasco da Gama teve foram de bolas paradas, através de 2 cobranças de escanteio do Nenê. Uma saiu gol diante de uma falha do goleiro lá do Vila Nova, que o Nenê bateu bem o escanteio e o Raniel fez o gol. A outra bola bateu na trave através de uma cabeçada. E é o seguinte, meus amigos, tirando o lance do Edmar do gol anulado, o Vasco não fez mais nada no primeiro tempo. O Vasco apresentando os mesmos erros defensivos do Campeonato Carioca. Tomou um gol de cabeça. E é o seguinte, o que tem me chamado a atenção, o Vasco teve 20 dias, meus amigos, isso mesmo, 20 dias para poder apresentar uma melhora ofensiva e defensiva. Apesar da equipe do Vila Nova ter tido posse de bola menor do que o Vasco da Gama, o Vila Nova conseguiu chutar mais vezes a meta do Thiago Rodrigues do que o Vasco da Gama no goleiro deles. O Vasco com uma dificuldade incrível para poder armar o jogo e para poder se defender. Deu uma treta muito grande entre o Nenê e o Zé Ricardo. E essa situação não vai ficar bem. E para completar, o Raniel ainda se meteu nessa situação. Com 25 minutos de jogo, o Nenê foi substituído. O Nenê falou um monte de coisa para o Zé Ricardo, cuspiu o marimbondo. E é o seguinte, no final do jogo, na coletiva, o Zé Ricardo disse que quem manda no time é ele e que o Nenê tem o hábito de fazer isso em outras equipes. E para completar, o Raniel se meteu na situação. O Raniel disse que quem está com a razão é o Zé Ricardo. Então, um clima muito ruim em São Januário. Acho que o Nenê não jogou bem, mas ele também fica sobrecarregado. E tirar o Nenê para colocar o Getúlio, né, não dá. E outra coisa, Zé Ricardo, dizer uma coisa: tu escalou o time ontem muito mal, porque Everton, Edmar e você ressuscitar o Bruno Nazário não dá. O Vasco da Gama vai ter mais uma semana para poder treinar. Agora o Vasco vai fazer 2 jogos fora de casa.
Esses dois jogos aí são contra o CRB em Alagoas e contra a Chapecoense em Santa Catarina. Vai ser dois jogos difíceis, e dizer para vocês aí, ó, com o time que tá aí, vai ser difícil do Vasco da Gama subir. E por falar nisso, né, a gente tá cobrando aqui reforços. É muito oba-oba que tem sido feito aí no Vasco da Gama, muito oba-oba, time fraco, um dos piores times da história do Vasco da Gama, e não tem se contratado. Agora a inscrição acaba no dia 12 e a gente ia com esse time que está aí. Até julho vai ser dose para mamute para o torcedor do Vasco. Enquanto isso, internamente, o Zé Ricardo com os dias contados, o Zé Ricardo pode ser demitido a qualquer momento. Isso mesmo. Muitos conselheiros cobrando para o Zé Ricardo sair. A cobrança interna é gigante aí pela saída do Zé Ricardo. O Zé Ricardo não consegue apresentar um padrão técnico, tático e físico. Alguns treinadores estão aí no mercado aí, certo? Agora que o Vasco tem a possibilidade de investir, tem que mudar de treinador. O Zé Ricardo já era para ter saído do Vasco da Gama desde a eliminação contra a Juazeirense, que foi rebaixada lá no Campeonato Baiano. Então é hora do Vasco acordar, para o Vasco não passar sufoco. Laureano, qual é o técnico que vem? Não sei. Não sei se vão optar por um técnico aí estrangeiro, como, não sei, um técnico estrangeiro. Será que o Vasco vai optar por um técnico aí de renome nacional? Mas tem vários nomes aí. Muito se falou do Jorge Jesus, muito se falou aí do Renato Gaúcho, muito se falou aí do Cuca, né, no Vasco da Gama. Agora que eles dizem que tem dinheiro, o Vasco precisa contratar para ontem. Chegar um treinador, entendeu? Para colocar a casa em ordem enquanto há tempo. Porque o certo mesmo é o Vasco da Gama não ter começado esse campeonato com o Zé Ricardo. E olha, para ajustar as coisas de vestiário vai ser muito complicado, porque o clima está muito ruim. Ainda mais ontem, depois dessa situação aí envolvendo o Nenê. Infelizmente ontem até tivemos aí brigas na arquibancada. Infelizmente mesmo. Então, meus amigos, deixa a opinião de vocês, se o Zé Ricardo vai ser demitido, se o Zé Ricardo tem que continuar ou não. Obrigado pela sua atenção. Vasco neles, a verdade prevalecerá, e tem que dar Vasco aí no próximo jogo contra o CRB lá em Alagoas, no próximo sábado, daqui a uma semana, para a gente recuperar aí. Valeu!